Dando continuidade às estratégias de modificação molecular, nós vimos na última aula, as técnicas de simplificação e hibridização, e hoje nós vamos apresentar a técnica chamada bioisosterismo. Bem, esse conceito do bioisosterismo, essa estratégia, ela vem sendo utilizada bastante nos últimos tempos, principalmente com o objetivo de você sintetizar análogos de fármacos que já têm uma boa atividade, têm uma boa rentabilidade no mercado, mas você pode tentar driblar barreiras patentárias, como a gente vai ver no caso do Viagra, do Cialis, por exemplo, como também você pode criar derivados com melhores características, seja características farmacocinéticas ou mesmo diminuir a toxicidade. Então, essas mudanças que são baseadas na técnica de bioisosterismo são mudanças estruturais onde não se quer modificar a ação do fármaco, obviamente, mas sim substituir por grupos que têm algum tipo de similaridade do ponto de vista das suas propriedades físico-químicas. E a gente vai entender isso, que isso ajuda bastante a você criar outros análogos de um fármaco inovador, mantendo a atividade, que é o que nos interessa. Então, isso vem desde o conceito de isosterismo químico, onde você tem grupos, átomos substituintes que têm propriedades físico-químicas, ou seja, principalmente eletrônicas semelhantes, e baseado nesse princípio, dessas características eletrônicas similares, muitas propriedades físico-químicas acabam mantendo esse padrão, de acordo ao número de elétrons da camada de valência, que é o que a gente vai abordar mais à frente. Então, essa substituição bioisostérica é a troca por um grupo por outro com configurações estéricas e eletrônicas semelhantes, porque a gente não quer modificar a atividade, tá? Então, a gente vai falar nessa questão dos isósteros, de um grupo de átomos que sejam isósteros, que sejam equivalentes do ponto de vista físico-químico, baseado principalmente no tamanho e no número de elétrons da camada de valência. Que a gente vai ver algumas regrinhas, tá? Então, aqui é um conceito, de um glossário de química medicinal do bioisosterismo, que ele é resultado, de uma mudança de um átomo, ou de um grupo, ou de um anel, com características físico-químicas bastante similares, com o objetivo mesmo de criar novos compostos, com atividade biológica similar e propriedades físico-químicas também parecidas e topológicas. Então, vamos ver isso mais de perto. Então, o bioisosterismo, ele é uma ferramenta hoje muito utilizada pelos químicos medicinais para modificação racional de um composto protótipo. Então, você pode melhorar a afinidade, a especificidade, você pode melhorar as qualidades farmacocinéticas, você pode variar as propriedades ou manter as propriedades físico-químicas utilizando essa estratégia. Bem, então o bioisosterismo é a aplicação do isosterismo químico, só que a sistemas biológicos, onde a gente é um guia para modificação molecular, sem que a gente tenha grandes mudanças na atividade biológica, que é o que a gente não quer, que aconteça a perda de atividade. Então, na verdade, o bioisosterismo é a substituição isostérica na busca de um fármaco, ou de compostos biologicamente ativos, utilizando como uma estratégia de modificação molecular, tá? E aí você vai considerar esse bioisóstero, obviamente, com a substituição que vai seguir algumas regrinhas do isosterismo químico. Bem, então, se um composto deve interagir com o mesmo alvo, com o mesmo protótipo, é importante que os seus derivados também interajam com esse alvo da mesma maneira, estabelecendo as mesmas interações intermoleculares, Então, a gente não pode fazer mudanças drásticas numa estrutura, porque a gente pode comprometer a atividade desse derivado. Então, quando você quer criar moléculas a partir de um protótipo, a estratégia do bioisosterismo ela é bastante interessante, porque você consegue criar derivados e normalmente esses derivados, se você obedecer essas regras, a maioria deles vai manter a atividade biológica, que é o principal foco, Então, qual seria a vantagem do processo? Você vai ter um fármaco com a mesma ação terapêutica, contudo, você pode melhorar a ação, você pode reduzir efeito colateral, você pode diminuir, obviamente, toxicidade, trazer uma maior estabilidade química, do ponto de vista de metabolismo, e melhorar características farmacocinéticas. Bem, então essa estratégia, alguns motivos, empregados desde Langmuir com esse conceito de isosterismo, desde 1919, que ele estudava o comportamento químico e a reatividade de determinadas substâncias
que possuíam o mesmo número de elétrons na camada de valência, né? Ou seja, compostos que nós chamamos de isoeletrônicos, com o mesmo número de elétrons na camada de valência. Assim como a gente vê para a tabela periódica, né, que os elementos dão 1A, 2A, 3A, né, a depender do número de... O que classifica, né, é o número de elétrons na camada de valência, e esses elementos vão ter um comportamento químico parecido, e aí eles são agrupados em família. O mesmo raciocínio a gente pode ter para os isósteros, né, só que na verdade não é só átomos, mas agora também grupos funcionais, estruturas que tenham em comum o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então essa propriedade, né, ela começou a ser explorada e posteriormente a partir das modificações, né? Então, eu não quero mudar o perfil físico-químico, eu vou substituir um grupo por um isostérico, por um outro grupamento que tenha o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, Friedman, em 51, ele aplicou isso a sistemas biológicos, e daí para frente, né, muita coisa se tem feito a partir do bioisosterismo. Então, o princípio, né, do bioisosterismo, a gente vai obedecer algumas regrinhas de Green, né, que foi formulado em 1925, que é também chamada regra do hidreto. Então, como nós falamos, isso é uma estratégia para você ver quais grupos, quais substituintes vão ser isoeletrônicos. Então, nessa regra do hidreto, que a gente pode depois expandir, por exemplo, nós estamos aqui no grupo 1A da tabela periódica, né, no átomo de carbono. Então, os elementos, né, do grupo 4A vão ter, né, 6 elétrons aqui na camada de valência, tá? E aí, o que acontece? Se eu adicionar um hidrogênio, né, ou seja, o que a gente chamamos de hidreto, esse CH aqui, tá? Eu vou ter, depois esse nitrogênio, ele vai ter a mesma característica do elemento anterior mais um hidreto, ou seja, um nitrogênio vai ser isoeletrônico de um grupo CH, tá? A mesma coisa se eu vier aqui para o oxigênio. O oxigênio, ele tem a mesma número de elétrons que um NH, ou seja, né, ele vai ter que 7 mais 1, 8, ou um CH2, né, 6 mais 2 hidrogênios. E assim sucessivamente. Um flúor, teoricamente, vai ter características isoeletrônicas correspondentes a uma hidroxila, né, que é que você tem o elemento imediatamente anterior da tabela, mais um hidrogênio, ou equivalente a um NH2, ou equivalente a um CH3 e assim sucessivamente. Isso, gente, do ponto de vista eletrônico, tá? E aí começou a se brincar um pouquinho com essa regra do hidreto e houve expansão dessa regra do hidreto, obviamente, para outros sistemas isoeletrônicos. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, apesar da hidroxila e do grupo NH2 serem isoeletrônicos, quando a gente vai pensar na ionização, a hidroxila vai ter um caráter ácido, enquanto que o grupo amina vai ter um comportamento básico. Então, do ponto de vista ácido-base, esses grupos não são equivalentes. Então, depois a gente vai ver alguns exemplos, né, que isso pode complicar um pouquinho a vida aí de algumas modificações. Mas, do ponto de vista isoeletrônico, sim, eles são, né, eles vão ter a mesma quantidade de elétrons e algumas propriedades físico-químicas vão ter uma similaridade. Então, aqui a regra de Green, a regra do hidreto, é só a gente colocar aqui carbono, aí quem vai equivaler o nitrogênio? Um carbono mais um hidreto, mais um hidrogênio. Quem equivale ao oxigênio? Pode ser um nitrogênio mais um hidrogênio ou um carbono mais 2 hidrogênios. E assim segue, né, a regra do hidreto. E aí, só para a gente comparar, né, algumas propriedades físico-químicas, né, como tem fundamento, né, essa regra. Aqui, se a gente pegar o CO2 e o N2O, ambos com 22 elétrons na camada de valência, né, então a gente pegou dois compostos isoeletrônicos, e aí a gente vai ver que muitas características físico-químicas vão ficar muito próximas, como o peso molecular, a viscosidade, na pressão crítica, a temperatura crítica, condutividade, índice de refração, constante de elétrica, né, solubilidade de água que mudou um pouquinho, tá? Solubilidade em álcool já é um pouco mais parecida. Então, baseado nesse princípio, foi que começou a utilizar o bioisosterismo como estratégia de modificação molecular, né? A gente não quer mudanças drásticas numa molécula, a gente quer manter
essas atividades. Então aqui, né, Langmuir, ele propôs também outros grupos que são isósteros, né? Então aqui intercambiáveis do ponto de vista eletrônico, então aqui ele colocou aqui alguns grupos, e também de anéis, né? Então anéis isoeletrônicos, então anel aromático, né? Eu posso ter esse tipo de anel aqui com 5 membros de enxofre, um nitrogenado, tá? Então aqui esses anéis, eles vão ter um comportamento eletrônico bem parecido. Então, se eu quero modificar um anel, tem um anel tóxico aqui com grupamina, por exemplo, eu posso tentar buscar algum outro menos tóxico, algum anel equivalente. Então, também tem esse objetivo. Então, trabalhos posteriores de Erlenmeyer, né, ampliar esse conceito de bioisosterismo, né, e alguns têm uma classificação de clássicos e não clássicos, mas a gente não precisa se preocupar muito com essa questão da classificação. Então, alguns isósteros clássicos, né, que Erlenmeyer classificou, são aqueles onde tem íons ou moléculas que possuem camada eletrônica mais externa idêntica ou semelhante, tá? Então aqui, né, desses bioisósteros clássicos, né, foi classificado de acordo com a valência, né, o grupamento, os radicais. Então você vai ter alguns monovalentes, alguns divalentes, trivalentes, tetra e anéis que são equivalentes. Então aqui dá para brincar bastante com essas modificações utilizando esses equivalentes bioisostéricos. Tá? Então, normalmente, né, em alguns casos, você pode ter alteração de propriedade físico-química, como o NH2 e a hidroxila, mas outras características acabam mantendo. Então, por isso que tem que ter muita atenção quando vai fazer essas substituições. Aqui, né, são outras tabelas de bioisósteros de alguns, né, monovalentes, bivalentes, tri, quadri, né, e alguns equivalentes de anéis, né. E os não clássicos, né, que são substituintes de natureza iônica ou molecular, que garantem uma configuração eletrônica estérica similar, né, sem perder o âmbito terapêutico. Então, ele não é exatamente isoeletrônico, mas é muito parecido. Tá? Então, ele não atende às regras de Green exatamente, mas ele produz uma boa similaridade do ponto de vista biológico, que é o que nos interessa. Né? Então, o grupo CO e o NO3H, né, eles têm uma nuvem eletrônica bastante parecida. Então, eles podem ter um comportamento similar, né? Às vezes a gente pode intercambiar e manter aí a atividade. Então aqui alguns bioisósteros não clássicos, né, que não seguem estritamente a regra de Green, né, grupos carbonila, grupo sulfóxido e sulfonas, aqui para algumas possibilidades para ácidos carboxílicos, para hidroxilas, para anéis, né? Então aqui são os não clássicos, são os que não seguem estritamente a regra de Green, né, a regra do hidreto, mas tem uma nuvem eletrônica com uma grande similaridade, tá? Então, na aplicação, né, que é que nos interessa, né, do bioisosterismo. Então, uns exemplos, né, visando aprimorar a meia-vida de alguns fármacos, a Glaxo, né, realizou algumas substituições de anel benzênico do losartan para um sistema aromático. Então, com 10 elétrons, né, do anel benzofurano. Então, com essa modificação bioisostérica, eles obtiveram um derivado aí que melhorou em 20% a biodisponibilidade oral. Então, basicamente, né, aqui é um bioisosterismo não clássico. Então, eles fizeram essas pequenas modificações e manteve, né, o derivado manteve a atividade, né, do losartan, mas inserindo aqui um outro anel, né, benzofurano. Aqui são outras tabelas, né, mostrando alguns clássicos que seguem a regra de Green e alguns grupos não clássicos, né, que têm nuvens eletrônicas parecidas. E, obviamente, o emprego, né, o que nos interessa é o emprego do bioisosterismo, né? Então, obviamente, você vai buscar o quê? Substituintes que mantenham, de certa forma, alguns parâmetros físico-químicos e eletrônicos para você planejar essa modificação sem correr o risco do tiro sair pela culatra, de você colocar um grupo, fazer uma substituição e perder a atividade biológica, que é tudo que é o pior que pode acontecer. Então, alguns fatores que você deve levar em consideração nessa substituição: o tamanho desse grupo, o volume, né, o espaço, né, se ele vai criar algum impedimento estérico, alguma coisa do tipo, a distribuição eletrônica, que é muito importante, porque isso é importante para a interação do fármaco com o alvo molecular, a polarizabilidade, né, a capacidade de ser polarizável desse grupo, o pKa, que a gente falou ali, né, a reatividade, os ângulos de ligação, o efeito indutivo, hidro e lipossolubilidade, porque também a gente pode fazer essa substituição e modificar drasticamente a hidrolipo, né, e muitas vezes a gente não quer isso. Os fatores conformacionais, né, se pode formar ligação de hidrogênio intramolecular. Então, a gente vai dar alguns exemplos, né? Então, na natureza, a gente já tem muitos isósteros,
bioisósteros. Então, os aminoácidos, por exemplo, serina e cisteína, eles são exemplos clássicos de isosterismo, né? Então, a hidroxila da serina tem o mesmo número de elétrons que esse SH da cisteína. Então, aqui você tem exemplos de isosterismo. As bases nitrogenadas, né, também são bioisósteros. Então, aqui a adenina em relação à adenosina, tá? E a guanina em relação à guanosina. Então, a gente vê, né, que as bases purínicas, elas também vão ter, né, esse bioisosterismo, né? Então, aqui a gente sabe que o NH2, ele é isóstero do OH, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, das bases purínicas, citosina e uracil também, né? NH2, ele é isoeletrônico da hidroxila. Quando a gente vai, né, por exemplo, fenol e anilina, beleza, fenol e anilina, quem já viu que a hidroxila, ele é um isóstero, né, do NH2. Só que aí, nesse caso, o que a gente tem que pensar é a questão do pKa, porque aqui tem características ácidas e aqui características básicas. Então, isso pode trazer alguma consequência para o fármaco. Alguns exemplos, né, de não clássicos, né, a gente tem, por exemplo, a dopamina, tá? E a troca por esse outro grupo aqui, em relação a essa hidroxila. Ambos mantiveram o pKa próximo, de 9 e pouquinho, só que aqui você colocou um derivado metilsulfonamida, né, que vai manter esse comportamento. Então, a gente, né, observa que com o bioisóstero não clássico, amplia um pouco as possibilidades. Você não precisa seguir necessariamente a regra de Green, mas colocar um grupo que mantenham aí as propriedades físico-químicas. Aí, se a gente vê, por exemplo, alguns grupos, né, quando a gente tem aqui a troca de alguns bioisósteros, a gente pode ocorrer, inclusive, um antagonismo, como no ácido fólico e na aminopterina. Então, essa substituição aqui da hidroxila por uma amina, né, em relação ao ácido fólico, vai gerar um antagonista do ácido fólico, né? Então, provavelmente aqui, essa molécula vai ocupar o sítio de interação do ácido fólico, impedindo que o ácido fólico desenvolva seu mecanismo de ação, só que não vai desencadear o efeito, ou seja, o que a gente viu, né, dos antagonistas, eles bloqueiam a fechadura, a chave entra, mas não roda, tá? E aí, nesse caso aqui, essa troca vai trazer um antagonista, isso também pode acontecer, né? Aí a gente tem alguns grupos de equivalentes, por exemplo, a aminopiridina, né, que é um analgésico, mas com grande potencial tóxico, e aí a profinazona, né, a gente substitui esse nitrogênio aqui por esse CH, que aqui é um bioisóstero clássico, e aí acabou o problema da toxicidade, tá? Então, às vezes, a gente pode utilizar a estratégia do bioisosterismo para resolver problemas de toxicidade também. Alguns bioisósteros tetravalentes, né? Então, aqui a otimização de propriedades organolépticas também, em fragrâncias, pode ser empregada, como a gente vê aqui no magentol, né? Você substituir esse carbono por um átomo de silício, depois por um átomo, né, por um GE, e você vai, né, modificando também, mantendo as propriedades físico-químicas e tendo outros derivados. Alguns bioisósteros de anéis, né, então aqui a aplicação de anéis indólico, ele é muito útil, né, uma estrutura bastante comum nas moléculas, então no sistema contendo 10 elétrons π, a gente pode trocar por todos esses outros tipos de anéis, que todos eles vão ter, né, 10 elétrons π, então vai ter uma propriedade físico-química parecida. Então, é uma estratégia para você colocar um derivado sem mexer na atividade biológica, tá? Aí, só para a gente fazer, né, uma comparação aqui entre essas duas sulfas, né, a sulfapiridina e o sulfatiazol, né, aqui tá vendo o bioisosterismo de anel, tá? A gente tem aqui esses dois anéis, e aí vamos comparar as propriedades físico-químicas, né, que a gente pode calcular no Marvin, no ACD Labs, ou ir no PubChem, e a gente checar isso. Então, aqui, ó, eles vão ter a refratividade molar muito parecida, ó, 65, 63, o volume molar também parecido, 174, 163, índice de refração parecido, né, tensão superficial também parecido, densidade, né, aproximada, polarizabilidade também, né, a superfície polar também, 85, né, também é uma superfície igual, log de P, aqui um deles é 0,98, tá, mas com 0,98 ou até 1,01, muito próximo, né, com essas modificações. Então, a gente vê que, utilizando essa estratégia do bioisosterismo, a gente consegue ter um outro derivado e mantendo
né, a atividade. Então aqui, se a gente for ver a polarizabilidade calculada no Marvin, né, é muito próximo, aqui 25,45, aqui 24,19, né? Então a gente consegue aí resultados bastante interessantes com essa estratégia, né? Então, se a gente olhar aqui no Marvin, né, aqui a gente tem, eu não lembro que molécula foi essa que a gente estava trabalhando, depois eu vou voltar aqui. Deixa eu voltar para a aula. Que a gente pode ir no Marvin. Aqui outro exemplo do sulindaco, que tem menores efeitos colaterais no trato gastrointestinal e no sistema nervoso central em relação à indometacina, né? Então aqui não foi, né, o isosterismo clássico, mas aí, né, a gente fez algumas modificações em 3 posições da molécula, né? Aqui no caso em amarelinho, né, a gente mexeu na questão da solubilidade, tá? Aqui em lilás, né, aqui é maior, né, solubilidade, então a gente deu uma equilibrada, e aqui o efeito, maior efeito analgésico. Então, isso tudo aqui são algumas modificações. A gente viu que, em alguns casos, os biosócios podem ter efeito antagônico, né? Então, você criar um antagonista, no caso aqui da tiamina e da antivitamina dela, da pirtiamina. Então, aqui no zosterismo de anel, você produz, né, uma antivitamina com efeito antagônico. A procaína, né, que é anestésico local, né, e antiarrímico, só que ela é instável e tóxica no sistema nervoso central. E a procainamida, né, um ótimo antiarrítmico, estável e praticamente não tem ação anestésica, né, relevante. Então aqui também é um exemplo, né, de bioisosterismo. Então aqui o clássico, né, o NH, né, aqui por um oxigênio. Então a gente vê aqui outro exemplo da nevirapina, né, e aí você tem a substituição aqui desse oxigênio por esse enxofre. E aí você, né, tem aqui um decréscimo da potência. Nesse caso, essa substituição ela não foi muito bem sucedida, então nem sempre você faz uma substituição e você tem um resultado positivo. E a gente tem, né, exemplos clássicos dos fármacos bilionários, né, os fármacos que faturaram muito, como a ranitidina, o Viagra, o Cialis. Então muitos desses concorrentes dessas inovações terapêuticas foram desenvolvidos a partir da técnica de bioisosterismo, que popularmente se chama de fármaco me too, né? Eu também, tipo, também vou lucrar, né? Então, a gente viu lá na questão, né, da cimetidina, como ela foi desenvolvida, foi um mecanismo de ação inovador, seletivo, né, para receptores H2 no tratamento da úlcera gástrica, e a ranitidina foram algumas modificações bioisostéricas que foram realizadas, e hoje a ranitidina ela tem um efeito superior, né? Ela é melhor do que a cimetidina, que foi o de lançamento, ou seja, essa concorrência. Então, o laboratório concorrente ele acaba tendo uma vantagem, porque todo aquele tempo de pesquisa de base, ele meio que pulou a etapa, né? Então, só fez uma modificação e aí faz os ensaios, então, e não fica perdendo tempo com molécula que não tem futuro. Então, muitos laboratórios farmacêuticos têm utilizado o bioisosterismo para fazer a cópia terapêutica, né? Então, e a gente vai ver aqui o exemplo, né, da cimetidina e da ranitidina, né? A gente tem, basicamente, mantém, né, essa cadeia aqui, que é da unidade farmacofórica, mas a gente tem pequenas modificações bioisostéricas, né, da cimetidina em relação à ranitidina. Então, se a gente sobrepor a molécula, elas são bem parecidas. O Viagra, né, no caso o sildenafil, que foi o fármaco inovador, né, lançado como inibidor de fosfodiesterase 5, né, que na verdade a gente já falou a história do Viagra, que não estavam desenvolvendo um medicamento para disfunção erétil, mas numa pesquisa para o medicamento, né, o objetivo era medicamento utilizado no tratamento, né, de doenças cardíacas, percebeu que a questão da ereção era um efeito colateral. Então esse efeito colateral ele foi muito interessante, muito bem explorado pela Pfizer. E a Pfizer, né, só remodelou o trabalho dela para lançar o primeiro fármaco, né, no tratamento da disfunção erétil. E aí, obviamente, né, outros laboratórios viram, né, nossa, isso vai vender, né, vai render rios de dinheiro, fármaco bilionário. Então, outros laboratórios, como a Bayer, por exemplo, né, fez uma modificação bioisostérica, né, a gente vai ver que é bioisosterismo de anel,
Então eles pegaram aqui na troca, né? A gente vê aqui uma troca de um átomo de carbono sp2 em um sistema por um nitrogênio. Então aqui, né, a gente vê basicamente, ó, essa porção da molécula ela é idêntica. Aí quando a gente vai ver aqui no anel, né, só foi isso, basicamente, né? Fez uma pequena modificação nesse anel aqui. E aí você tem o vardenafil, né, que é o Levitra, que hoje fatura muito mais do que o Viagra, tá? Então aqui a gente vê uma modificação mínima, né, que é a técnica de bisosterismo. Então o bisosterismo, ele é muito utilizado hoje pela indústria com esse objetivo de lançar uma cópia terapêutica, né, e a questão da barreira patentária, obviamente. Tanto que depois dessas questões do bisosterismo, tem laboratório que está patenteando o fármaco principal e alguns bioisósteros e alguns derivados, para não correr o risco que aconteceu com o sildenafil e o vardenafil. Né? Lançar, começar a faturar e vem um concorrente e toma boa parte do mercado, né? Sendo que o maior investimento, obviamente, foi da empresa que lançou o medicamento pela primeira vez, ela que teve o maior investimento, né? O maior gasto. E aí o outro laboratório foi no vácuo, né? Lançou aí e lucra e vende mais, ainda otimizado, né? Porque ele já vai fazer uma cópia melhorada do fármaco. Então hoje tem laboratório que ele patenteia o fármaco principal e deixa as outras moléculas lá patenteadas só para não permitir que outros laboratórios façam cópia terapêutica e vá concorrer com ele, né? Então a gente tem isso na indústria. Bem, aí o que eu queria mostrar era justamente essas moléculas aqui, o sildenafil e o vardenafil, tá? Aqui a gente tem a estrutura, então a gente pode vir aqui no Marvin, por exemplo, e fazer esses cálculos, né? Vamos calcular, por exemplo, o log de P, né? Vou colocar aqui o log de P, o programa está lento. Ok. Deixa ali responder. Então aqui, né, a gente tem aqui o log de P, não iônico, né, 1,35, e o log de D, que a gente já viu, né, quando ele leva em consideração a fração ionizada. Vamos ver da outra molécula. Aqui, né, a molécula, tá vendo? A gente pode vir aqui nessa ferramenta aqui do MAV, né, no Tools, Calculate, aí eu vou pedir todas as propriedades, all properties, tá? Então aqui já foi gerado nessa tabela, eu coloquei aqui, então a gente vê a refratividade molar, o volume, índice de refração, a tensão superficial, densidade, constante de elétrica, polarizabilidade, tá? Então, a gente pode, né, comparar esses bioisósteros, né, utilizando os programas, utilizando aqui o ACD Labs, utilizando o Marvin, né, que a gente já viu que o Marvin dá pra gente calcular bastante coisa. Aqui em Calculates a gente calcula protonação, calcula log de P, log de D, tá? Calcula solubilidade, carga, né? Vamos ver aqui se ele vai me dar carga. Então, me deu aqui, né, a polarizabilidade em toda a superfície aqui do fármaco. Então, dá pra gente explorar muita coisa, né? O orbital, momento de polo, né? Tem coisa que ele deixa, tem coisa que ele não deixa. Aqui o orbital, tá vendo? Ele dá muita coisa aqui que a gente pode calcular utilizando o Marvin. Vamos ver a carga. Tá vendo? Ele dá toda a superfície aqui, né, da molécula, né? E como a gente viu nessa questão dos parâmetros físico-químicos para bioisosterismo, ele é bastante importante, né? Porque a gente pode, por exemplo, propor um bioisóstero e, né, através de um substituinte, e depois simular nos programas para ver se essa molécula que a gente está propondo, esse derivado, esse bioisóstero, vai manter razoavelmente essas propriedades físico-químicas. Então a gente nem precisa perder tempo. Aqui a área superficial, tá vendo? Ele dá também toda a topografia. Aqui a área, né, da molécula, tá vendo? 109. Então aqui a gente pode calcular muita coisa com o Marvin.
né? A gente pode calcular, deixa eu ver se ele dá essa superfície 3D. Às vezes tem coisa que ele deixa, tá vendo? Dá aqui toda a área, né? De superfície aqui 3D. Então a gente consegue calcular bastante coisa, né? Vamos ver os conformers. Eu gosto de explorar cada vez, né? Aqui me dá, tá vendo? A energia de cada conformação. Depois a gente vai explorar isso mais na frente no Maven, né? Nas próximas aulas, na parte de modelagem. Aqui geometria, análise de fotografia. Eu tô aqui explorando um monte de coisa, né, gente? Que a gente pode ver aqui dentro do Maven, dentro do ACD Labs, que ele me dá essa tabelinha. E, obviamente, a gente pode ir pro PubChem. E o PubChem também pode me dar diversas informações que a gente já vem explorando bastante esses programas. Então, na atividade que nós vamos fazer de bioisosterismo, né, vocês vão escolher um par de bioisósteros e vocês vão, né, fazer uma tabelinha. Você vai construir para mim, vai colocar essas duas moléculas, vai mostrar onde é que aconteceu essa troca bioisostérica, né, e vai comparar, né, essas propriedades físico-químicas, né. Você vai buscar isso nos programas, calcular nos programas e complementar com o PubChem, né. Então essa é a atividade para a aula de bioisosterismo, né, que acho que nada melhor do que fazer na prática, do que botar a mão na massa, do que a gente só ficar falando aqui de conceito, né. Essa aula é bem conceitual, mas eu quero mesmo, o que nos interessa é a parte prática, e aí vocês vão realizar essa atividade que está descrita no Moodle. Então, de conclusão, o que a gente pode ter do bioisosterismo, né, que é uma estratégia de modificação molecular bem sucedida, muito útil no planejamento de novas substâncias, né, atraentes. E, obviamente, se a gente aliar a modelagem molecular e outras técnicas, a gente consegue aí a síntese, né, e o sucesso de novas entidades terapêuticas. E hoje, como a gente viu, basicamente o bioisosterismo está sendo muito explorado nessa questão dos fármacos Me Too, né, de cópias terapêuticas, mas obviamente que o bioisosterismo ela tem diversas aplicações. Então, eu quero, né, que no trabalho vocês escolham um par de bioisósteros, pode ser clássico e não clássico, pode ser de anel, enfim, e faça essa comparação, né, da classe, se tem diferença de efeito colateral entre eles, se tem muita diferença do ponto de vista farmacocinético, de biodisponibilidade oral, de metabolização, né, a questão da meia-vida, entre essas trocas bioisostérica, para a gente ver na prática mesmo como, né, a questão do bioisosterismo, como essa mudança bioisostérica vai afetar ou melhorar as características de um determinado fármaco. O objetivo é justamente utilizar essas ferramentas na otimização e planejamento de fármacos. Então é isso, gente.